Edição informativa de Mundo Record News está entregando com principais informações sobre a pandemia de coronavírus. Assinala-se hoje Dia Internacional de Pessoa com Deficiência em condições atípicas devido à pandemia de Covid-19. O Presidente da República pediu uma especial atenção no sentido de garantir acesso de pessoas com deficiências a serviços de saúde e apoio social que esta necessita, pois continua a viver com dignidade e bem-estar. O Presidente da República felicitou e encorajou a perseverança de todas as pessoas com deficiência que batalham diariamente por uma vida condigna, juntamente com os seus familiares e os profissionais que se esforçam para garantir os seus direitos e bem-estar. Essa batalha, conforme Jorge Carlos Fonseca, não deve ser solitária, mas solidária e assistida pelos Estados e organismos competentes internacionais para que cada vez mais as sociedades estejam alicerçadas em princípios, práticas de justiça, igualdade e solidariedade. Ressaltou que, apesar dos importantes ganhos que se vêm registrando, especialmente após a adoção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006 e a progressiva integração a nível mundial de políticas, programas e medidas especiais de proteção desse grupo social, que continua a verificar-se uma disparidade na concretização desses direitos que vem sendo reforçada pela atual situação da pandemia mundial. Em Cabo Verde, segundo o chefe de Estado, no particular momento que se vive, é preciso dar-lhes uma especial atenção para garantir o acesso aos serviços de saúde e ao apoio social de que necessitam para continuarem a viver com dignidade e de modo a que o estipulado no artigo 76 da Constituição da República seja uma realidade. Agora, no também para Portugal, que também anuncia a estratégia de vacinação contra coronavírus. Espera receber em janeiro doses de farmacêutica Pfizer em parceria com o Biotech. Contrato é para comprar 22 milhões de doses de vacinas. E depois de Reino Unido, Portugal também é próximo país da Europa a mudar regras de isolamento social. O Reino Unido viveu nesta quarta-feira o último dia de confinamento total no país. A partir de agora, as restrições acontecem de acordo com cada região e a taxa de contágio desse local. Medida adotada em outros países aqui da Europa, como é o caso de Portugal. Portugal vai para o próximo fim de semana aí de feriado prolongado, de mais um fim de semana de restrições de circulação entre os distritos e também fechamento do comércio a partir da 1 da tarde. Mas no sábado, o primeiro-ministro português deve anunciar um relaxamento das restrições no Natal, permitindo reuniões de família. Mas as festas e comemorações no Ano Novo devem ser proibidas para evitar aglomerações. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Na Brasília, a autorização emergencial para aplicar vacina contra a Covid-19 só estava ali para a rede pública de saúde. Mateus Cavazini avança mais informação. A Anvisa divulgou nesta quarta-feira que as vacinas não poderão ser vendidas em clínicas particulares. Somente o SUS poderá aplicar essas doses. A agência reforçou que a autorização de uso emergencial não equivale ao pedido de registro da vacina. Para fazer o uso emergencial, as farmacêuticas vão precisar seguir uma série de critérios que levam em conta os testes e boas práticas na fabricação. Além disso, os testes que precisam estar na fase 3 já aqui no Brasil. O rótulo deve informar que são medicamentos experimentais e as empresas precisam avisar em 24 horas qualquer efeito adverso causado pela vacina. A Anvisa ainda ressaltou que a autorização pode ser suspensa a qualquer momento. Nessa quarta-feira, o ministro da Saúde participou de uma audiência pública no Senado Federal. Eduardo Pazuello falou que o Brasil deve ter 260 milhões de doses da vacina até o fim do ano que vem. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses. Ficou muito óbvio
que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos. Casos de coronavírus no continente americano aumenta quase 30% em novembro em relação a outubro. Só em novembro, mais de 6 milhões de novos casos foram reportados nas Américas. A América do Norte bateu recordes diários de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. As internações nos Estados Unidos estão no nível mais alto desde o início da pandemia. Ainda nos Estados Unidos, foi redefinido o tempo de isolamento de uma pessoa suspeita de exposição a coronavírus. Para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, quem ficou perto de alguém infectado precisa ficar pelo menos 10 dias em isolamento. E se a pessoa fizer um teste e der negativo, o tempo cai para 7 dias. Em Nova York, a esperança é que a vacina chegue até o final do mês. O governador Andrew Cuomo disse nesta quarta-feira que o estado espera receber 170 mil doses da farmacêutica Pfizer até o dia 15. A empresa ainda precisa de autorização federal para o uso em caráter de emergência. Enquanto isso, o chefe do Centro de Controles pediu para que os americanos levem a sério as medidas de prevenção, como o uso de máscara e distanciamento físico. E China transforma na principal parceiro comercial da União Europeia, uma posição que até então era ocupada pelos Estados Unidos. Isso ocorreu porque a China conseguiu se recuperar rapidamente da pandemia e movimentou as exportações. Nos primeiros 9 meses do ano, as trocas comerciais com a União Europeia chegaram a mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Os países europeus importaram quase 5% a mais da China do que dos Estados Unidos nesse período. Os chineses também foram responsáveis por 44% das exportações de equipamentos de proteção individual nos primeiros 6 meses de 2020. Mais destaques sobre a atualidade informativa, confere na revista de imprensa. Mundo ao Minuto te destaca nesta quinta-feira informativa. A ONU reúne uma centena de líderes para discutir resposta à pandemia. Euronews traz como manchete: António Guterres afirma que o planeta está estragado. Já a Record Europa avança, presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ouve hoje partidos sobre renovação do estado de emergência. R7 noticia uma norma do Parlamento Europeu pode aumentar a pressão contra desmatamento no Brasil. Voa tem informa São Tomé e Príncipe, grupo de cidadãos questiona projeto de lei eleitoral. Para último, Al Jazeera noticia Arábia Saudita e Catar perto de acordo na crise de Golfo. E Mundo Record News termina por ali. Continuação de ótima quinta-feira na companhia de Record TV.